Uma ideia espantosa. Em um certo dia, o próprio diabo, teve a ideia de fundar uma igreja. Ele não faria isso pelos lucros, pois eles seriam grandes e contínuos de qual forma. Mas se sentia humilhado com o papel que exercerá por séculos, sem nenhuma organização, sem adorações, sem regras, sem rituais, sem nada. Basicamente vivia dos restos divinos, dos descuidos humanos, ou seja, nada fixo, porque ele não poderia ter sua própria igreja. Todos tinham uma. Por que ele seria o único sem? A igreja do diabo era perfeita para combater outras religiões e destruí-las de uma vez por todas. Uma igreja só minha. Escritura contra escritura. Orações contra orações. Teria a minha própria missa, com vinho e pão, novenas e todos os outros demais aparelhos religiosos. O meu credo será um núcleo universal dos espíritos, e minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha será única. Não ganharão diante de mim, nem Maomé, nem Lútero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico. Em seguida, lembrou-se de ir até Deus para comunicá-lo de sua ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, com muito ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins, anjos de 6 asas, que rodavam ao redor do recém-chegado, detiveram-no logo, e o diabo ficou à entrada, com os olhos no Senhor. Perguntou Deus. O que queres de mim? Respondeu o diabo rindo. Não venho pelo vosso servo próspero, mas por todos os prósperos do século e dos séculos. Disse Deus. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas te explicarei de qualquer forma. Mas primeiro, recolha esse bom velho. Dai-lhe o melhor lugar. Mandai que as mais afinadas harpas e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura. Sabes o que ele fez? Não, mas provavelmente é um dos últimos que ficarão do seu lado. Não tardará muito até que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em outras palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e inesperado. É tempo de obter a vitória final e completa. E então, vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuses de dissimulação. Boa ideia, não te parece? Advertiu o Senhor. Vieste dizê-la, não legitimá-la. Concordou o diabo. Tens razão, mas o amor próprio gosta de ouvir os aplausos dos mestres. Se bem que nesse caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma exigência. Senhor, desço à terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Disse Deus. Vai, Queres que venha anunciar-vos quando a obra estiver finalizada? Disse Deus. não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo estás cansado de tua desorganização. Só agora pensastes em fundar uma igreja? O diabo sorriu com um certo ar de provocação e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, alguma picante da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer que era superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: Só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis às rainhas.
cujo manto de veludo são em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Murmurou o Senhor. Fosses bem preciso. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos seus pés nos templos do mundo. Trazem apoio, os rostos tingem-se do mesmo pó, as roupas cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Impede o calor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da serenidade com que este juiz de irmandade nas procissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma medalha. Vou a negócios mais altos. Tu és vulgar, o que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que você lhes dá. Esse mesmo ancião parece enjoado. E se sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime, colhido em um naufrágio. Ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Então ele deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Não tinha ninguém observando, só a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabes, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A aversão ao ser humano pode tomar aspectos de caridade? Deixar a vida aos outros para um ser que odeia o homem é realmente o mesmo que aborrecê-lo. Sempre com precisão e sutileza. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolha todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai. Inutilmente, o diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe o silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus canticos. O diabo sentiu de repente que se achavam no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Se apressou em enfiar uma túnica larga, sem mangas, usada por ordens religiosas, como forma de espalhar uma boa fama. E começou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, como uma voz que estronda pelos céus. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os desejos mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para melhorar a noção que os homens tinham dele e desmentia as histórias ao seu respeito. Sim, sou o diabo. Não o diabo das noites sombrias, dos contos para dormir, o terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, aquele que recebeu esse nome para causar medo no coração dos homens. Sou o vosso verdadeiro pai. Mas vamos lá. Tomai daquele nome inventado para me denegrir, fazei dele um troféu e uma marca, e eu vos darei tudo, 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 tudo e tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes. Em suma, trazer as multidões aos seus pés. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina que vinha da boca de um espírito de negação. Dessa forma,
Eram umas vezes sutil, outras cínicas e deslavadas na hora de proferir sua palavra. Clamava ele que as virtudes aceitas deveriam ser substituídas por outras, pelas naturais e legítimas. A soberba, a luxúria e a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que ele declarou não serem mais do que a mãe da economia, com a diferença que era robusta. O diabo espalhou a ira, tinha a melhor defesa. Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de suas ordens. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, dissimular era totalmente compreensível, já que era direito tão legítimo. O que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das afrontas e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada mais. Proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar uma transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de uma certa convivência social e pessoal salva. Todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa era a regra mais simples de uma invenção de parasitas e negociantes indesejados. Não se devia dar ao próximo nada senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles. A única hipótese em que ele permitia amar o próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos acharam que uma tal explicação escapava de uma compreensão das multidões, o diabo recorreu a um apólogo. Quarto, franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se à nova igreja. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo deu berros de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes, e, como digo, as ocultas. Certos fiéis da igreja do diabo reconheciam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas, à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários esbanjadores do erário conseguiam economizar e restituir pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo, meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que se cultivava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um vendedor de drogas do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas. No Cário achou um perfeito ladrão de camelos. O diabo estava com ele à entrada de uma mesquita. Ficou ali, ele disse que ia ali roubar o camelo de um dracma. Roubou-o com efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um muçulmano, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabreus, varão de 50 anos, um ilustre falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, quadros, estátuas, biblioteca, etc.
Era a fraude em pessoa, chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava no jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo conseguido a amizade de um padre, ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária e fazia todas essas ações de forma secretas. Bendizia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha traição. Mas não havia dúvidas, o caso era verdadeiro. Não se deteve, não se deu tempo para refletir, comparar e concluir o espetáculo presente. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão específico fenômeno. Deus o ouviu, com infinita disposição não o interrompeu, não repreendeu, não triunfou em cima daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão? Que queres tu? Essa eterna contradição humana. Fim. Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão? Que queres tu? Essa é a eterna contradição humana.